Eu quero participar. Paridade na política já. Eu quero participar. Paridade na política já. Eu quero participar. Nós, mulheres, sempre estivemos inseridas na vida pública. Porém, essa inserção nunca foi suficiente para que tivéssemos representação política em igualdade com os homens. Estivemos presentes no Império Colonial e no Império, como escravas, prostitutas, quituteiras, líderes de quilombo, líderes religiosas e de muitas outras formas. Com a urbanização, deixamos de exercer apenas atividades domésticas e agrícolas e nos inserimos em atividades ligadas ao crescimento das cidades. Mesmo com essa inserção, não conseguimos um estatuto que sancionasse nossa participação política. Ainda assim, muitas de nós se inseriram em movimentos sociais, ainda sem conseguir conquistar locais centrais de poder. Nesse sentido, pretendemos analisar quais as lutas dos movimentos sociais, sobretudo o movimento feminista, no que diz respeito às lutas pela paridade política entre homens e mulheres. Coisa boa. Primeiramente, para a mulher, né, mostrar suas opiniões em relação à política, em relação aos direitos da mulher, porque mulher na política defende a mulher também. Eu acho bom, né? Uma força mais a vocês, né? E não tinha direito antigamente, agora já tem, já. Eu acho bom lá na política. Penso que aos poucos, assim, elas estão ganhando lugar na política. Ainda é um movimento muito pequeno, mas aos poucos a gente está começando a aparecer. Preconceito tem, realmente é os homens que ainda assim mandam na política, ainda mandam, a gente ainda ocupam mais espaço. Você vê assim que a gente tem que chegar e ter voz. Carmen Silva, socióloga feminista e pesquisadora do SESC, atribui a baixa participação e subrepresentatividade das mulheres a 3 fatores que associam elementos culturais, econômicos e políticos. Como 3 fatores, ela atribui o primeiro a legislação, considerando o sistema político como todas as formas de organização do poder público, e essa legislação que o rege contribui para a manutenção dessas desigualdades. A segunda, a cultura, que é as heranças coloniais, escravistas e patriarcais, que fundaram a sociedade brasileira, continuam determinando os modos de fazer política. E a terceira, as condições de vida da mulher, considerando que a chamada divisão sexual do trabalho diminui o tempo livre da mulher que poderia ser atribuída à participação política. Pela primeira vez na história, temos uma mulher na presidência da República. Os governos Lula e Dilma, com base na Constituição de 1988, puderam ampliar a participação política. Mas essa ampliação não foi capaz de canalizar e processar as insatisfações políticas e demandas por direitos. Insatisfações essas demonstradas nas manifestações de junho de 2013. Os movimentos sociais que lutam pela reforma política sofrem inúmeras dificuldades de articulação com a sociedade civil, com o Congresso e com o governo. Mas a partir das jornadas de junho, novas iniciativas foram desenvolvidas, aproveitando a força da rua. Mas não necessariamente elas tiveram a mesma intensidade. Bom, como funcionária da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de Pernambuco, eu avalio bastante positivo essa questão da paridade de gênero. A CUT, em seu 11º Congresso Nacional, aprovou essa questão e vem sendo respeitada dentro da composição da direção estadual da CUT, que são 44 membros, desses 44, 22 são mulheres, certo? Além da atuação na Secretaria Estadual de Mulheres, tem sido bastante significativa nos diversos fóruns da Central. A CUT é pioneira nessa questão, e acho que vem cumprindo com o dever de casa. Infelizmente, a sociedade brasileira ainda legitima as desigualdades em que vivem as mulheres. Exemplo disso é o baixo número de pessoas que estranha a presença ímpar de mulheres nos poderes executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras. São 9,2% na Câmara de Deputados e 8,6% no Senado. Nas câmaras de vereadores, essa porcentagem ultrapassa 12%. No Poder Judiciário, as mulheres são 20,7% de ministras dos tribunais superiores. No Executivo, temos 2 mulheres governadoras de Estado, cerca de 7,4% do total. Nas prefeituras, a taxa de mulheres é de 10%.
Nas Forças Armadas e na diplomacia, as mulheres são, respectivamente, 5% e 22%. Nas direções executivas nacionais das 5 centrais sindicais brasileiras, reconhecidas pelo Ministério Público do Trabalho, as mulheres somam 26,2%. Segundo o censo 2010, as mulheres representam cerca de 51% da população brasileira. Porém, são minoria nos cargos de decisão política. São os homens que estão legislando e decidindo sobre nossas vidas. É preciso ampliar a participação das mulheres nos espaços de comando e decisão política, inclusive dentro dos próprios movimentos sociais. Uma das principais lutas dos movimentos sociais, entre eles o movimento feminista, para reivindicar mudanças no sistema político brasileiro, é a reforma política. A emergência da questão da reforma política, ela foi alavancada pelos protestos que aconteceram em 2013 em todo o Brasil, revelando assim graves problemas presentes no sistema de representação política brasileiro. Dessa forma, as organizações, redes e movimentos sociais, articulados na plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, pensam na reforma para além da questão eleitoral e partidária e propõem mudanças em alguns eixos da organização de poder, como mecanismos de democracia participativa com a perspectiva de construção de um sistema capaz de articular os conselhos e conferências de políticas públicas e a participação online dos cidadãos, como também a reestruturação do sistema eleitoral e partidário de maneira a enfrentar o problema das condições dadas para a corrupção com o financiamento privado e também a subrepresentação de expressivos setores da população, dentre os quais, principalmente, as mulheres e a população negra. Nós do movimento feminista fazemos a articulação de mulheres brasileiras, a AMB, estamos engajadas há cerca de 10 anos já na luta pela reforma política, que nós compreendemos como uma luta fundamental para a democratização da sociedade, para o enfrentamento das desigualdades e como uma reforma que é condição para que todas as outras reformas estruturantes que enfrentem a desigualdade na sociedade brasileira possam acontecer. Sem reforma política, sem enfrentar a concentração de poder em setores privados, nas elites, compostos por homens, brancos, heterossexuais e cristãos, e hoje, em grande medida, fundamentalistas, que estão no Congresso Nacional, dificilmente a gente vai poder, por exemplo, conquistar uma reforma agrária que enfrente o problema da concentração de terra, que acabe com os latifúndios, que promova o acesso à terra para os povos do campo. Dificilmente a gente vai conseguir conquistar uma reforma tributária, que possa fazer com que o sistema de cobrança de impostos no Brasil redistribua a riqueza e não seja um instrumento para concentrar a riqueza. E dificilmente a gente vai, no caso de nós mulheres, conseguir conquistas legais no parlamento ou mesmo no poder executivo para garantir nossa autonomia e nossa liberdade. Entre as novas iniciativas da sociedade civil, destaca-se a Coalizão Democrática, o plebiscito popular e a luta pela paridade. A Coalizão Democrática surge a partir de um manifesto da sociedade civil pela reforma política democrática e eleições limpas. Atualmente é formada por 103 entidades representativas, entre elas a Articulação de Mulheres Brasileiras e a Liga Brasileira de Lésbicas, que defende a paridade de gêneros através da lista pré-ordenada para combater a subrepresentação política da mulher. Várias organizações e movimentos sociais lutam também pela realização de um plebiscito popular sobre a Assembleia Constituinte, exclusiva e soberana para a reforma do sistema político. Hoje, a campanha conta com 510 entidades participantes que defendem, entre outras medidas, a garantia de instrumentos que possibilitem a ampliação da participação da mulher na política. Essa reivindicação também é levantada por diversos movimentos feministas e de mulheres em outros movimentos sociais, que lutam por mudanças no sistema político para criar condições igualitárias de participação. O direito à participação política das mulheres é uma questão central para o movimento feminista. A bandeira da paridade entre os sexos é hoje um símbolo das lutas por igualdade e autonomia para todas as mulheres, sendo uma luta política articulada com transformações culturais e econômicas, estando inseridas na reforma radical do sistema político brasileiro. Na política parlamentar, as mulheres estão praticamente estagnadas. Em 1997, o Brasil ocupava a posição 103 no ranking global da taxa de participação feminina. Em 2014,
ocupava a posição 158. Em Pernambuco, nós estamos construindo a luta, seguindo, realizando também aqui as estratégias nacionais. São 3 as principais estratégias hoje em curso no Brasil. A primeira, que já vem de mais de 10 anos, que é protagonizada pela Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política, que é uma iniciativa popular pela reforma do sistema político. Quer dizer, desde 2006, 2007, nós estamos coletando assinaturas para um projeto de lei que contém no seu conteúdo uma revisão do sistema político. Para que esse projeto possa tramitar, ele precisa contar com 1,5 milhão de assinaturas. Então, nós seguimos na coleta de assinaturas. Uma outra estratégia que foi desenhada a partir das jornadas de junho de 2013 foi a proposta do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana para realizar a reforma do sistema político. Durante todo o ano de 2014, nós fizemos, o conjunto dos movimentos sociais fez um amplo processo de mobilização para a realização do plebiscito popular. Nós coletamos 8 milhões de assinaturas, quer dizer, quase 8 milhões de pessoas votaram dizendo sim, nós queremos uma constituinte exclusiva e soberana pela reforma do sistema político, e agora a nossa luta é para realizar o plebiscito oficial e realizar a constituinte exclusiva e soberana. E temos também uma outra estratégia que reúne também um grande conjunto de movimentos sociais, que vai desde o movimento feminista, como nós da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, até a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é a Coalizão Democrática por Reforma Política, por eleições limpas, que foi a coalizão que propôs o projeto da ficha limpa, que foi aprovado, mas que ainda hoje é uma grande briga para que ele seja de fato realizado, materializado no processo das eleições. E nós seguimos adiante numa conjuntura já muito adversa, porque hoje no Congresso Nacional nós estamos assistindo todos os dias propostas de lei que realizam a contra-reforma política, o que só mostra que os setores que hoje contêm, que detêm nas mãos o poder político, não querem fazer a reforma política porque sabem que fazer a reforma política significa criar condições para muitas transformações na nossa sociedade. Para garantir a igualdade da participação política das mulheres, é necessária a reforma do sistema político, bem como a efetivação de direitos nas políticas públicas que alterem as condições de vida das mulheres. Não basta adentrá-las no sistema, é necessário transformá-lo de forma que se torne capaz de absorver as representações das distintas categorias sociais hoje subrepresentadas. A reforma do sistema político é um caminho para redemocratizar a democracia.